Olá, como vai? Meu nome é Luiz e apresentaria essa aula sobre progressão aritmética. Essa é uma aula dirigida para alunos do segundo ano do ensino médio, mas que tem a intenção de auxiliar a qualquer um que necessite. A ideia com essa aula é levar os alunos a um novo contato com as progressões. Diferentemente de seus anos anteriores, o aluno agora tem que colocar em jogo seu raciocínio crítico e criativo, com muito mais frequência. Nos exemplos e exercícios de cada tópico, sempre que possível, procurei usar problemas do dia a dia, ou seja, situações-problema, evitando assim o uso excessivo de fórmulas e, quando viável, as substituir pelo uso consciente das definições dos princípios fundamentais. Na vida real, são comuns grandezas que sofrem variações iguais em intervalos de tempos iguais. Tomemos o exemplo. Uma fábrica de automóveis produziu em janeiro 400 carros e aumenta sua produção mensalmente em 30 carros. Quantos carros foram fabricados em junho? Ora, os valores da produção a partir de janeiro são 400, 430, 460, 490, 520 e finalmente em junho são 550 veículos. Observe que não era necessário descrever a produção mês a mês, pois se a produção aumenta de 30 veículos por mês, em 5 meses ela aumenta 5 vezes 30, que é igual a 150. Então, em junho, foram produzidos 400 mais 150, que é igual a 550 veículos. Com esse exemplo, podemos definir o que é uma progressão aritmética. PA é uma sequência na qual o aumento de cada termo para o seguinte é sempre o mesmo, e esse aumento é chamado de razão da progressão, que é representado pela letra R. Usarei o exemplo 2 para definirmos a fórmula do termo geral. A sequência 7531 é uma PA de razão menos 2. Em uma PA, A1, A2, A3, etc., para avançar um termo, basta somar a razão. Para avançar dois termos, somar duas vezes a razão, e assim por diante. Por exemplo, para passar de A5 para A13, colocamos A13 igual a A5 mais 8 vezes a razão. Fica fácil de deduzir que a fórmula do termo geral AN, em função de A1 e R, é AN igual a A1 mais N-1 R. Façamos uma aplicação direta da fórmula. Exemplo 3. Em uma PA, o quinto termo é 30 e o 20º é 50. Qual é o oitavo termo? Ora, pelo exemplo anterior, nós temos que A20 é igual a 5 mais 20 do A20 menos 5 do A5 vezes a razão R, que é igual a 5 mais 15 vezes R. Substituindo, logo temos 50 igual a 30 mais 15R, que implica que a razão é igual a 4 terços. Façamos um cálculo análogo para chegar a 8. A8 é igual a A5 mais 8 do A8 menos 5 do A5 vezes R, que é igual a 30, mais 3 vezes 4 terços, que é a razão. Então, temos por fim A8 igual a 34. O próximo exemplo é muito legal, pois como o Halley passa a cada 76 anos, vocês agora não têm curiosidade sobre ele. Mas quando ele passou em 86, havia uma grande expectativa, porque em sua passagem anterior, em 1910, ele havia ficado até mais claro que a lua cheia. Mas em 86, seu espetáculo foi um fiasco. Parecia mais uma estrelinha. Bem, vamos lá. Exemplo 4. O cometa Halley visita a Terra a cada 76 anos. Sua última passagem por aqui foi em 1986. Quantas vezes ele visitou a Terra desde o nascimento de Cristo? Em que ano foi sua primeira passagem na era cristã? Observe que os anos de passagem do cometa foram 86, 10, e essa sequência forma uma PA de razão menos 76. Ora, a fórmula do termo geral nos diz que a n é igual a 1 mais n-1 r, isto é, substituindo, a n é igual a 1986 menos 76 vezes n-1, que é igual a 2062 menos 76n. Como temos a n maior que zero? Pois estamos procurando o ano mais próximo do ano zero, entendeu? Do ano da era cristã. Quando isso acontece, quando n é menor que 2062 sobre 76, que é igual a 27,13. Portanto, os termos positivos dessa PA são os 27 primeiros, A1, A2, A3, etc., até A27. Logo, na era cristã, ele visitou a Terra 27 vezes, e sua primeira passagem foi no ano referente ao termo A27. Logo, A27 é igual a 2062 menos 76 vezes 27, que implica que A27 é igual a 10. Logo, sua primeira passagem na era cristã foi no ano 10. O exemplo 5 é muito interessante, pois usaremos nossos conhecimentos em geometria, e tenho certeza que vocês conhecem muito bem o Teorema de Pitágoras. Vamos lá. Os lados de um triângulo retângulo formam uma PA crescente.
Mostre que a razão dessa progressão é igual ao raio do círculo inscrito. Chamemos os lados do triângulo de x menos r, x, x mais r. Esse é um bom truque para facilitar as contas. Ao representar uma PA com número ímpar de termos, começar pelo termo central. É um truque que vocês vão usar muito em exercícios no futuro. Como a progressão é crescente, a hipotenusa é o último termo. E pelo teorema de Pitágoras, nós temos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Substituindo, então, na fórmula, nós temos a hipotenusa x mais r, colocamos x mais r ao quadrado é igual a x menos r, que é o primeiro cateto ao quadrado, mais o segundo cateto ao quadrado, que é x. Logo, temos que x ao quadrado é igual a 4rx, uma equação de segundo grau. Resolvendo essa equação, nós achamos x igual a zero e x a 4r. Mas como o x é um cateto, ele não pode ser zero, então só ficamos com a resposta 4r. Então, os lados do triângulo retângulo são 3r, 4r e 5r. Calcularei agora o perímetro e a área e depois vocês entenderão por quê. O perímetro é dado por 2p igual à soma dos lados. Então, nós temos 2p igual a 3r mais 4r mais 5r igual a 12r. E a área é S igual a 3r vezes 4r sobre 2, que é igual a 6r2. Observe que coloquei o triângulo retângulo tendo como base um de seus catetos. E o outro, por conseguinte, ele é a altura, né? Porque eles formam um ângulo de 90 graus. Como o raio do círculo inscrito é dado pela fórmula área sobre metade do perímetro, ou seja, S sobre P, temos que o raio do círculo inscrito é 6r2 sobre 6r. Logo, temos que o raio é igual a r, a própria razão. Para introduzirmos a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PA, contarei uma pequena passagem na qual nos basearemos para deduzi-la. Quando o matemático alemão Gauss, nascido em 1777, morto em 1855, tinha 7 anos, seu professor lhe pediu que calculasse a soma dos inteiros de 1 a 100. Para surpresa do professor, passados alguns minutos, ele respondeu que o valor da soma era 5.050. A resposta estava correta, e o professor lhe perguntou como conseguira fazer a conta tão rápido. Gauss lhe explicou que primeiro fez a soma de 1 mais 100, depois 2 mais 99, 3 mais 98 e assim sucessivamente, obtendo 50 somas iguais a 101, e o resultado final igual a 5.050. Baseado na ideia de Gauss, podemos calcular a soma dos n primeiros termos da PA, A1, A2, A3, etc. Temos que a soma dos n primeiros termos é dada por A1 mais A2 mais A3 mais etc. mais AN-1 mais AN. E escrevendo essa soma de trás para frente, nós temos que Sn é igual a AN mais AN-1 mais AN-2 mais etc. mais A2 e, por fim, A1. Somando as duas equações, nós temos 2Sn de um lado, né? E já agrupando do outro os primeiros termos entre parênteses, nós temos A1 mais AN, mais A2 mais AN1, mais A3 mais AN2, mais etc., mais AN-1 mais A2 e, por fim, igual ao primeiro termo, AN mais A1. Observe que ao passar de um parênteses para o seguinte, a primeira parcela aumenta de n e a segunda parcela diminui de n, isso dentro dos parênteses, o que não altera a soma. Portanto, todos os parênteses são iguais ao primeiro e, como são entre parênteses, nós temos 2Sn igual a 1 mais a n vezes n, que implica que a soma dos n primeiros termos de uma PA é dada pela fórmula A1 mais a n vezes n sobre 2. Façamos agora uma aplicação direta da fórmula. Exemplo 6. Qual é o valor da soma dos 20 primeiros termos da PA? 2, 6, 10, etc. Bom, utilizando a fórmula do termo geral de uma PA, temos que A20 é igual a 1 mais 19R, igual a 2 mais 19 vezes 4. Logo, A20 é igual a 78. Agora temos condições de calcular a soma dos 20 primeiros termos dessa PA. S20 é igual a 2 mais 78 vezes 20 sobre 2, que é igual a 800. O exemplo 7, eu coloquei nessa aula para termos um gancho para a próxima, tá? Qual é a soma dos primeiros números inteiros e positivos? Ora, a soma dos primeiros números inteiros e positivos é 1 mais 2 mais etc. mais n. Isso nada mais é que uma PA de razão 1, concordam? Então, façamos A1 igual a 1 e AN igual a n. E apliquemos na fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PA. Então, temos que
a soma dos primeiros números inteiros positivos é dada pela fórmula n mais 1 sobre 2. Observe que esse n é um polinômio de segundo grau em n, e muita atenção nessa observação. Bom, nessa aula tivemos o primeiro contato com as progressões através da PA. Agora sabemos como determinar os elementos de uma PA, de sua razão e da soma de seus elementos. No exemplo 7, fiz uma observação relacionando a PA com o polinômio. Isso para, na próxima aula, mostrar todas as relações entre PA e polinômios, a fim de termos bases para demonstrar os teoremas a seguir, e assim finalizarmos o tema. O teorema 1 diz que o somatório de k elevado a p é um polinômio de grau p mais 1 em n. Tá? E o segundo teorema diz que a sequência n é uma PA de ordem p maior ou igual que 2, se e somente se a n é um polinômio de grau p em n. São dois teoremas muito legais, eu tenho certeza que vocês vão gostar. A aula vai ficando por aqui hoje, espero ter atendido às necessidades de vocês, tá? E se cabe um conselho, façam bastante exercício para fixação, tá? Isso que dá uma base legal para a gente assistir a próxima aula. Obrigado pela atenção e fiquem com Deus. Um abraço.